Senhor, eu creio em nome de Jesus, aleluia, que teus ouvidos estarás atento, aleluia, a esta palavra, e Jesus falará ao teu coração, e tu sairás daqui mais renovado. Abra as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 12, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus tem uma palavra para te renovar, para te dar ânimo, para te fazer continuar de pé, em meio aos problemas, em meio aos ataques, aleluia, mas esta palavra te fará entender, aleluia, até onde a tua lamparina está acesa, até onde a tua vida está no altar, até onde tu tens se preparado para encontrar com o Senhor teu Deus, aleluia, a partir do versos 35, em nome de Jesus Cristo, que diz assim, aleluia, estejam cingidos os seus vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede-vos semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá os, aleluia, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são, aleluia, os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vos também, aleluias, apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Toma teus assentos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com a minha alma e para com a tua alma. Aleluia, Deus, ele é bom para com o teu povo na terra, mas teu povo na terra, aleluia, tem esquecido de voltar o teu coração para Deus. Quantos têm voltado apenas o teu pensamento, as tuas ideias, o teu querer, e tem esquecido de revertir tua alma, o teu espírito, aleluia, preparado a tua vida de maneira gloriosa para Deus. Quantos têm se preparado para estar no culto? Quantos têm se preparado, aleluia, para ir louvar, para ir pregar, para ir evangelizar, aleluia, mas não têm se preparado para a vinda de Jesus, aleluia, e Jesus preocupado com a tua igreja, aleluia, do século 21, ele já tratava, aleluia, com os teus discípulos no passado, para que hoje eu e você tivesse esta palavra viva e eficaz, aleluia, em nosso meio, para nos tratar e nos preparar, para nos despertar. A palavra do Senhor deixa claro, aleluia, para mim e para ti, Jesus Cristo assentado com os teus discípulos ensinando, aleluia, agora Jesus vai dizer para eles, aleluia, estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sabe por que, igreja? Aleluia, porque o Senhor, quando ele fez Adão, aleluia, quando ele criou Eva, aleluia, o Senhor os deixou ali puro, santificado, aleluia, semelhante a Deus, aleluia, mas a palavra do Senhor vai deixar claro, Deus apenas se afastou. E no momento que o Senhor só se afastou, mas ia até com ele toda a tarde, aleluia, foi um momento, aleluia, aonde o homem perdeu a luz,
aonde o homem perdeu o contato com Deus, aonde o homem perdeu a essência, aleluia, da pureza. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que agora o povo se assentava em trevas. Aleluia, sabe por que, igreja? Quando a Bíblia diz que estávamos em treva, a Bíblia não está dizendo que estava escuro. A Bíblia está dizendo, relatando para mim e para ti, que nós estávamos sem entendimento, que nós estávamos sem sabedoria, nós estávamos cegos espiritualmente, nós estávamos surdos espiritualmente, nós se tornamos, aleluia, coxo espiritualmente, se tornamos mortos espiritualmente, aleluia. E o Senhor vai começar a tratar o povo, aleluia. E o Senhor agora ele mostra, aleluia, a igreja dele da terra. O Senhor em Ezequiel 37, ele vai mostrar que ainda que o povo pregava, ainda que o povo ensinava, ainda que o povo conhecia os estatutos, os mandamentos, mas contudo permanecia em trevas, ou seja, ia, mas estava sem entendimento. Então entende, está em treva não é quando tem um apagão, é quando está sem a vida com Cristo, sem a vida com Deus. Então não tem entendimento, não tem caminho, aleluia. E tudo que vê, aleluia, é maravilhoso aos teus olhos. Por isso, amada igreja do Senhor, aleluia, Ezequiel sendo levado, aleluia, pelo Espírito de Deus ao vale de osso seco, ele vai contemplar uma igreja que estava em treva, uma igreja que estava espalhada, uma igreja que estava como osso seco por todos os lados. Agora Deus olha e diz, Ezequiel, pode aleluia, estes ossos reviver? O Senhor estava perguntando, Ezequiel, eles estão sem vida, eles estão sem luz, eles estão sem direção. Ezequiel, mas tu acha que tem possibilidade de algo esplendoso, glorioso acontecer no meio dele? Aleluia. Ezequiel vai olhar e vai dizer, Senhor, tu sabes. Por isso, igreja, no século 21 ainda tem muito crente no vale, aleluia, com osso seco, aleluia, ainda há muito crente no vale, desconjuntado, aleluia, desordenado, esquecido da palavra, esquecido, aleluia, da luz divina que ilumina o caminho do homem, que trata a mente, o coração, que liberta, que prepara para o reino do céu. A palavra do Senhor vai nos trazer Jesus agora de uma glória diferente. Aleluia, porque o primeiro tempo não tinha essa glória. O primeiro tempo o povo lia, mas não exercia. Agora Jesus vem para dar vida a mortos. Jesus agora vem para abrir o ouvido do surdo. Aleluia, Jesus curou tantos doentes. Aleluia, a Bíblia vai relatar para mim e para ti, aleluia, que pessoas que Jesus tratou de surdeira eram pessoas que tinham espírito de surdez. Aleluia, Jesus tratou de crente que era mudo, mas tinha espírito que prendia a tua língua. Jesus tratou de crente dentro do templo que há tantos anos estava encurvado. 18 anos havia um espírito imundo que oprimia aquele crente. Jesus agora, ele cuida ali, ele trata de um homem que era cego de nascença. Aleluia, mas Jesus disse ao teu discípulo, não, ele não pecou, o teu pai e a tua mãe não pecou, mas para que a glória de Deus se manifesta, Deus cura os doentes, Deus cura os leprosos, Deus dá vida, aleluia, o Senhor sustenta, mas ele quer tratar tanto a libertação de crente possuído como de crente naturais, aleluia, que não tem entendimento para enxergar a glória, para se preparar para glórias. Aleluia. Porque a glória vem de Deus. Aleluia. E Jesus, conhecendo que os crentes estavam assim, ó,
Cego, aleluia, ouvia a palavra, mas não chegava ao coração, aleluia, porque estava endurecido. O que adianta eu e você ouvir uma palavra do Senhor e fazer de conta que não ouviu? O que adianta eu e você estar no culto todo dia e não fazer valer a tua vida com Deus todo dia? O que adianta você cantar todo dia, aleluia, e não entender que tem um coral na glória para você adorar, aleluia, igreja do Senhor? Em Israel havia um povo que estava morto espiritualmente, mas batia no peito e dizia: esse homem tem demônio, esse homem expulsa o Beelzebul. Mas aquele homem era o Filho de Deus, que disse: eis que estou convosco até a consumação do século do século. Ele morreu na cruz do Calvário, mas no terceiro dia ressuscitou e disse, aleluia, em João 14, aleluia, 23, aqueles que me amam serão amados do meu Pai, e eu descerei com meu Pai e farei habitação neles. Ei, crente no Senhor, é tempo de tu deixar Deus habitar em ti. É tempo de você deixar o Senhor entrar no teu coração. Ele é santo e poderoso. Porque o que adianta o crente ouvir não dá lugar? O que adianta o crente passar anos e anos, pastor? Aleluia, ouvindo o pastor ensinar, aleluia, não tem mudança na vida. Aleluia, Jesus já sabia que o povo do judeu, Israel, se encontrava nessa calamidade, e o povo muito do século 21 se encontra nessa calamidade. Ouvia tanto, conhece tanto do poder, da glória, sabe da vinda do Senhor, mas eles não se preparam. Ainda tem muitos que estão assim, com vendas nos olhos, e Jesus preocupado com isso, Jesus começa a dizer para os teus discípulos, aleluia, que era necessário cingir os lombos, ou seja, se preparar, manter, aleluia, a lâmpada acesa, crente do Senhor, aleluia, como está a tua lamparina, aleluia, na presença do Senhor. Será que a tua lâmpada é desligada de um apagador? Quando alguém te dá uma cutucada, quando alguém te dá uma palavra que tu não gosta, será que a tua lâmpada é desligada? Aleluia, no momento de fraqueza, será que a tua lâmpada, aleluia, ela se desliga? Aleluia, quando tu quer, ou esta lâmpada é divina que não se apaga? Oh, aleluia! Medita como está a sua lamparina. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ele começa a se preocupar, aleluia, porque tinha um povo que ouvia, aleluia, mas era como se não ouvisse, aleluia. O problema não está em quem ouve, o problema está em quem não pratica, o problema está em quem não exerce, aleluia. Não adianta nós querer convencer o ímpio, aleluia, está na igreja, se quem está na igreja não se converter. Aleluia, aleluia, porque o Senhor diz, tu és sal da terra, tu és luz do mundo, e se tu és sal da terra, é luz do mundo, tu precisa ser luz para eles. Como vai ser luz para eles se estiver apagado? Aleluia, e Jesus começa a dizer, prepara, crente, prepara, meu discípulo, aleluia, cinge teus lombos do conhecimento, da sabedoria, começa a praticar, começa a exercer, aleluia, porque dentro de si vai se fazer uma glória tremenda, que ela vai resplandecer, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, conselho de Jesus Cristo, Apocalipse 3:18.
Ele vai dizer: aconselho-te que de mim compre ouro provado do fogo, para que enriqueça, e aleluia, compre as roupas branquecidas, para que vista, para que cumpra as tuas nudez, e colírio, para que unja os teus olhos. Acredite, entenda, há uma vestimenta que tu ainda não pegou, aleluia, um colírio que ainda não lavou teus olhos, aleluia. Tu passou pela água, mas ainda tem uma prova de fogo, aleluia. Ela começa, aleluia, para te tratar, para te revertir. Quando tu está passando por situações difíceis, que tu acha que vai chegar ao fim, tu acha que não tem mais jeito, aleluia, ali tu está começando a comprar ouro do céu, ali tu está começando, aleluia, a ser preparado, ali tu está começando a ser refinado, a brasa vai começar a acender, aleluia, as vestes vai começar a embranquecer, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, a visão do crente começa a abrir, é nas tentações, é na provação. Agora eu quero te dizer, crente, se a tua lâmpada está acesa e apaga com um apagador terreno, eu quero te dizer, volte a nascer de novo, volte a buscar de novo, volte a orar de novo, volte a aleluia, adorar novamente de corpo e alma e espírito, para que ninguém pega a tua coroa. Aleluia! Jesus começa a ensinar o teu discípulo e a mim a ti, dizendo: a veste resplandecente, para manter o lombo cingido através da palavra, ela que te fortalece, ela que te põe de pé, ela que te dá instrução. O Espírito Santo vai te dando clareza para que tu venha ser liberto. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. João 14,6: Jesus disse que Ele é a verdade, o caminho, aleluia, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então entenda, aleluia, que o caminho, aleluia, do fortalecimento está em Cristo, está na palavra, mas a clareza está na obediência quando der de ouvido ao Espírito Santo. Aleluia. E Jesus disse, aleluias, ao teu discípulo: igreja, não tem como manter a lâmpada acesa se tu não come Bíblia, se você não usa da palavra. Não tem como tu ser um crente verdadeiro se você não jejua, se você não queima carne. Não tem como tu ser um crente verdadeiro se tu não tem uma vida de oração. Não tem como tu ter uma vida verdadeira de crente se tu não tem vigilância. Aleluia. Então compreende, crente, se tu deixar de orar, volte a orar. Aleluia, depressa. Se tu deixar de comer a palavra, volta depressa. Se tu deixou de jejuar, volta depressa. Se tu deixou de vigiar, volta depressa. Porque a lamparina de crente do século XXI, muitos têm se apagado porque eles esqueceram quem é que acende a luz do crente. Aleluia. Quantos deixou de orar, pastor? Tem igreja que não tem mais oração. Tem igreja que não tem mais ensino. Como vai ficar cingido, forte? Como vai ficar acesso até a vida de Cristo? Aleluia. Tem igreja que já não tem mais essa intimidade com o papai, porque muitos acham que come muito tempo. Tem gente que começa a campanha, aleluia, vamos ter que adiantar, porque vamos ter que levantar antes da hora, porque está chegando a hora do culto. Ei, quem chega para adorar vai pro joelho. Aleluia. Jesus disse na tua palavra, com Tiago, com João e com Pedro no monte, o Senhor disse: não podeis vigiar, aleluia, velar comigo apenas uma hora. Aleluia. Se levanta a campanha. Chegou crente para visitar, crente tem que orar, tem que saber que a igreja está orando. Aleluia. E muitos têm deixado de manter a lamparina acesa, tem esquecido
esquecido de orar para Deus abrir o céu. Faz campanha de mudança, faz campanha de osso seco, faz campanha de providência, campanha de libertação. Ei, mas eu quero te dizer, se eu não tivesse enchido os lampos, se não tivesse essa lamparina, o céu não vai se abrir. Deus meu, aleluia. Para o milagre acontecer, igreja, eu e você tem que se basear na palavra, fortificar-se nela. Quando nós começamos a orar, é o céu que se abre, porque o Senhor diz: eis que estou convosco até a consumação do século dos séculos. Isso não volta, nunca vai voltar. Esta palavra é até o fim dos tempos. Então ele está em nosso meio. Aleluia. Se o milagre não acontece, vamos ver como está a nossa lâmpada, vamos ver como está o nosso lampo, vamos ver como está a nossa vida com Deus. Aleluia. Porque o milagre acontece. Ele disse: se vós permanecede na minha palavra, e eu em vós e vós em mim, ele diz: tudo que pedides ao meu Pai, eu vos concederei. Então entenda, é parte de mim, de ti, para que aconteça o milagre. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem preocupação com a tua igreja. Ele tem preocupação contigo, jovem. Ele tem preocupação contigo, criança. Ele tem preocupação contigo, homem. Ele tem preocupação contigo, mulher. Ele tem preocupação contigo, ancião. Aleluia. E para todos ele tem promessa de salvação. Por isso Jesus não queria que os seus discípulos passassem pela mesma coisa que o povo de Israel passou. Ele veio para trazer vida, ele veio para trazer luz. Por isso os crentes que não estão baseados nesta palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não tem lamparina acesa. Ele ainda se encontra em treva, pastor. Ele ainda se encontra em treva, pastora. Este crente ainda, igreja, continua em trevas, porque está sem entendimento. E está indo como o vento leva, está indo a qualquer direção. Aleluia. A tua mente não é guiada pelo Espírito Santo, mas é guiado pelo, aleluia, pelas emoções da carne. E as emoções da carne têm matado o crente. Aleluia. Porque pular, sapatear, falar em línguas não quer dizer que você está vivo. Está vivo o testemunho que tu dá de crente. Está vivo, aleluia, quando tu mostra as tuas ações. Quando você vive segundo a palavra de Deus e tu suporta tudo, passa por tudo, e tu mostra que Deus é na tua vida. Tu não peca nem na tua consciência, tu luta contra ti mesmo todos os dias. Aleluia. Isso vai nos fazer estar firmado em Cristo. Aleluia. Porque senão, igreja, quando o crente que a gente ouve dizendo aí que já saiu da presença de Deus, quantos crentes 10, 20, 30 anos de repente 5 anos aceitou Jesus, está 2, 3 anos, volta. Por quê? Jesus diz: esteja cingindo os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E se não acender, volta mesmo para o mundo. Porque até o momento que ficou foi só apenas emoção. Foi momentos, aleluia, e depois volta. Eu não vou dizer para você que nós não temos luta. Nós temos luta. Quem tem luta é crente. Travada todo dia. Você luta no físico, você luta no terreno, você luta no espiritual, você luta para manter o ministério de pé. Tu mantém, aleluia, luta constantemente para manter a tua família de pé, para manter a tua parentela de pé. Você luta constante em oração pela vida dos outros. Então a nossa luta não é brinquedo. Mas o crente com a lamparina apagada e seus lombos sem cingir na palavra, ele não tem força. E qualquer coisa que vem derruba esse crente. Qualquer coisa que fala, esse crente se incha todinho. Esse crente não volta mais. Esse crente troca de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Acha que o problema está na igreja, mas o problema está dentro de si.
Como a gente vai mudar de igreja se não mudou dentro de nós? Aleluia! Porque o templo é templo de adoração, é tempo de oração, e não, aleluia, templo, aleluias, para as pessoas ficarem visitando e trocando para um lado e para o outro, porque a mudança acontece no interior quando acende a lamparina, ou seja, aviva o teu pensamento, aviva o teu coração, prepara a tua vida com Deus, aleluia. Então tu mantém-se de pé e nada te abala, ainda que te entristece, mas nunca lhe faz tu voltar, nunca lhe faz tu desistir, nunca lhe faz tu ter pensamento: eu não vou permanecer naquele lugar, ou eu não vou permanecer na presença de Deus. Quando você ouvir um crente assim, usa essa palavra para ele. Acende as tuas lâmpadas, crente. Ilumina aí dentro. Aleluia, vê como está a escritura aí dentro. Aleluia, vê como tu se revertiu. Vê como tu se tratou. Vê como tu foi liberto. Vê como tu se firmou. E onde é que está a tua raiz? Aleluia. Porque o crente muitas vezes ele está entristecido. Ele quer que passe a mão. Ai, que carinho. Mas tem hora que a gente precisa pregar a verdade. Porque a verdade não mata, ela cura. A verdade não mata, ela levanta. A verdade não mata, ela põe de pé. A verdade não mata, ela dá vida. Mas é preciso eu e você aceitar que ela dá vida. Porque senão nós se colocamos no ponto de santidade. E quando a gente se coloca no ponto de santidade, nós não aceitamos nada. Porque eu sou santo, eu sou puro, eu sirvo a Deus, eu adoro Deus assim, e está tudo certo. Então isso quer dizer que nós estamos soberbos, nós estamos exaltados. Aleluia, eu não gosto que ninguém fale uma coisa assim. Então nós temos que ter, aleluia, nós temos que ter cuidado, porque Deus dá mais graça aos humildes, aleluia, e rejeita os soberbos. Quantos têm rejeitado Jesus? Aleluia, a palavra do Senhor vai continuar dizendo para mim e para ti. Aleluias. Jesus começa a indagar essa parábola dizendo, aleluia, que era para a igreja dele ser, aleluia, como, aleluia, o homem, aleluia, ele diz bem assim: e sede-vos semelhante ao homem que esperando o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. E a igreja, essa palavra do Senhor, olha que Jesus ensina a tua igreja. Jesus estava dizendo, além deles preparar as tuas vidas, está intacto com a palavra de Deus, com a lamparina acesa. Agora Jesus disse, o Senhor foi para distante e ele disse, ele vai voltar, mas o homem ficou na casa. Ele disse, esperando, vigiando. Ele disse, façais dessa maneira. Ele estava dizendo, seja vigilante, crente. Aleluia, me espera que eu vou voltar. Eu vou, mas eu volto. Eu só vou um pouquinho mais a distante, mas eu vou retornar. Ele disse, o homem fica esperando, o homem fica vigilante, porque ele disse, para que esteja atento quando eu bater, na primeira batida, vós abre. Aleluia. Como o crente vai abrir a porta? O crente tem lacrado, tem deixado as portas do coração criar ferrugem, tem deixado, aleluia, tampões, aleluia, peregrinar nos teus ouvidos ao ponto de não querer ouvir as batidas do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. O Senhor diz, aleluia, em Apocalipse capítulo de número 3:20, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Aleluia, ele diz, aqueles que ouvi abrir, ele diz, eis que entrarei, serei contigo e vós comigo. Então entende, crente, Jesus está na mesma instrução dizendo, precisa de vigilância, precisa estar avivado, precisa estar atento, precisa estar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque ele diz, certamente nós estaremos atentos. Para quê? Para a tua palavra. Aleluia.
Aleluia. Jesus, ele veio e vem naquele grande dia, mas ele vem todo dia com uma mensagem, ele vem todo dia com uma palavra, ele vem todo dia, aleluia, para te auxiliar, ele vem todo dia lhe trazendo resposta, aleluia, de como Deus quer que tu ande, como Deus quer que tu permanece, aleluia. Mas eu quero te dizer, crente, se tu não ouvir e acostumar com os pregadores das profecias, com os pregadores da revelação, eu vou te dizer em nome de Jesus Cristo, tu não vai ouvir Jesus te ensinar, tu não vai ouvir Jesus te conduzir, tu não vai ouvir Jesus te revertir, tu não vai ouvir quando ele te ordenar que assim faça, aleluia, porque crente só pula, crente só exalta, crente, aleluia, só faz um reboliço dentro da igreja quando tem pregador que prega mentira. Aleluia. Mas o Senhor diz que é preciso manter a lâmpada acesa, é preciso estar revestido da palavra, é preciso estar vigiando, esperando ele. E quando ele bate, abre. Quando ele bate, abre a porta do teu coração, abre o teu impedimento. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não tem como nós ouvir a Deus se nós não prepararmos o ouvido espiritual, porque o carnal, ele nos faz entender que o certo é aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que Deus quer nos dizer. Por isso desliga do ouvido carnal, aleluia, e dá ouvido ao espiritual, porque Jesus disse, a palavra precisa entrar pelo ouvido, ela precisa chegar do coração, porque quando chega, ele disse, ele se converte, e ele disse, eu curo das tuas enfermidades. Aleluia. O Senhor, ele vai dizer aos teus discípulos, ele vai ensinar, Deus vai ensinar, aleluia, Levítico capítulo de número 6, aleluia, o Senhor, ele vai ensinar, aleluias, aos teus servos sacerdotes, ele vai dar uma ordem a Moisés e dizendo desta maneira, como os teus servos para manter a luz do templo acesa, ele vai dizer para eles, tinha vestes especial para a hora do sacrifício. Escuta, crente, tinha veste especial na hora do sacrifício, havia uma água para se lavar, havia um holocausto para se preparar, e outra, holocausto tinha separação, era desse jeito não se mistura isso com isso, aleluia, tinha que ter separação, aleluia, na hora do holocausto, na hora do altar do Senhor para sacrificar, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, o Senhor ordena a Moisés agora fala para o povo, o sacerdote, como eles tinham que se vestir, como eles tinham que preparar o holocausto, como ele tinha que apresentar, aleluia, e além de se vestir, além de separar o holocausto, agora o Senhor dá ordem, começa a queimar no sacrifício apresentado a Deus de noite, tu começa à noite, e ele disse pela manhã, ainda o fogo está aceso, e quando sobra a cinza, tu tira a cinza, leva para um lugar santo, puro, aleluia, volta para o altar, troca tuas vestes, põe uma veste de linho fino, aleluia. Ele disse, agora é lavado a tua carne, ele disse, enche agora o teu lombo, ele disse, começa a colocar lenha, o fogo do altar continuará aceso, aleluia, eternamente. Poderoso. Então entende, Jesus ele dá ordem
para cingir o lombo até lâmpada acesa, até vigilância e esperar. Deus dá ordem ao sacerdote dizendo: tu se veste como servo, se veste como sacerdote. Não é só de roupa para fora, mas é no teu interior. Tu vem apresentar sacrifício a Deus, tu vem apresentar adoração a Deus. Trata por dentro, trata por fora. Prepara-te, ó crente. O Senhor disse: aleluia, separa o que tu quer adorar, separa o que tu quer me oferecer, aleluia, para apresentar na minha casa, para se apresentar-se diante de mim, aleluia. Quando tu começa a orar, crente, aleluia, pela madrugada você começa orando, aleluia, tu mantém esse acesso. Pela manhã tu ainda está glorificando, sentindo a presença. Pelo dia tu ainda vai lá e coloca mais uns pauzinhos de lenha, porque tu tem que orar quando levanta. Quando tu tem um tempo, tu tem que agradecer a Deus. Quando chega a tarde, tu tem que estar de joelho, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Se não deu a tempo à tarde, faça isso de noite. Quando chegar do trabalho, não enche primeiro as suas vidas nas coisas de casa. Vai primeiro pro joelho, vai adorar primeiro, vai orar primeiro, vai glorificar primeiro. Quando tu levantar ali, crente, tu vai continuar acesso, ainda que venha o vento contrário, ainda que venha tempestade, ainda que venha, aleluia, calúnia contra a tua vida, tu está acesso. Aleluia. E o Senhor disse: isso é perpétuo. Aleluia. Essa lei de manter a lamparina acesa do templo era perpétua, aleluia, de geração com geração, aleluia. Eu e você tem a palavra, eu e você tem o Espírito Santo, eu e você tem a glória de Deus, porque ainda a igreja há tanto crente apagado. Ele disse eterno, mas ele traz instrução para mim e para ti nesta noite, dizendo: separa o teu sacrifício, separa as tuas vestes, tanto física como espiritual. Aleluia. Ele disse: continua orando, colocando a lenha desde a noite. Aleluia. Pela manhã o fogo ainda está aceso. Tem um lugar santo para tu apresentar, para tu colocar ali, aleluia, a tua oferta. O crente ora de noite, mas todo dia ele tem culto. Se não tem todo dia na tua igreja, mas tem na igreja do vizinho. Tem alguém para tu ir orar, tem alguém para você ir evangelizar, tem alguém para tu ir fazer obra. E quando você começa a orar de noite, você ora pela madrugada, de manhã se tu não vai trabalhar, aleluia, ora por alguém, vai fazer a obra do Senhor, porque tu tem um sacrifício para apresentar. Isto é ordem de Deus para mim e para tu, crente. Manter a vida acesa. Se eu e você é daquele tipo que só levanta na hora de ir para o trabalho, se eu e você é daquele tipo que dorme, aleluia, sem dar nem bom dia ao esposo ou à esposa, ou boa noite, aleluia, eu não sei como está a tua vida com Deus. Porque primeiramente nós precisamos ter um compromisso. Não tem como o crente manter a lâmpada acesa do teu templo. Não é este templo de oração. Eu digo do teu templo, a tua vida, o teu coração, o teu sentimento, o teu pensamento com Deus. Aleluia, é esta luz que precisa atender. Aleluia, aleluia, a palavra do Senhor tem que estar atento. Aleluia, porque não tem como acender esta luz se o crente não ora, se o crente não busca mais. O crente já chega cansado do trabalho e vai dormir, ou vai fazer teus afazeres para depois dormir, ou coloca o joelho e cai no sono. Que vida é essa que eu e você está levando? Que vida é essa que eu e você está esquecendo que há uma vida após esta vida, ou para o céu ou para o inferno? Por isso Jesus ele tem uma preocupação de mandar eu e você estar aceso. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, aleluia, no capítulo 11, a partir do versos 33, o Senhor vai nos dizer, aleluia, Ele vai deixar claro para mim e para ti, crente,
dizendo desta maneira, aleluias, dizendo assim para mim e para ti: e ninguém acendendo uma candeia põe oculto nem abaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. E quem é essa luz que precisa aparecer no templo? É tu? Não. Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. Então ele disse: nós não podemos esconder, nós não podemos cobrir. Ele precisa estar na congregação, ele precisa estar na tua vida, ele precisa estar onde tu passa, para que ilumine outras vidas. Aleluia. Ele continua dizendo assim, ó: e a candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será aleluia, luminoso. Mas se for mal, também teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que luz há em ti, não seja treva. Isso é perigoso, igreja, porque tem muito crente com luz. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, a luz andava com eles. Mas quando Jesus chega na aldeia que não é aceita, ele diz: Senhor, possamos orar como Elias, para que o fogo desce do céu e consome todos esses. Aleluia. E Jesus vai dizer para ele: de que espírito sois vós? O que é que vocês estão vendo? O que teus olhos gostam de ver? Jesus disse: a candeia, aleluia, a luz que leva para dentro está através dos teus olhos. Ele disse: se tu busca apenas as coisas boas e leva para dentro de si, ele disse, então todo o teu corpo é bom. Agora, se tu gosta de ver e buscar apenas as coisas ruins e desejar as coisas ruins, porque se tu leva a coisa ruim para dentro de si, Jesus está dizendo, então teu corpo é tenebroso, tua mente é tenebrosa, tu é tenebroso, tu vive em trevas. Mas ele está dizendo, se tu busca apenas as coisas boas para levar para tua alma, para o teu espírito, para a tua vida contínua, ele disse, tu é bom, a tua alma é boa. Ele nos diz mais ainda para que nós vejamos que espírito que estão em nós. Que luz é essa que está em nós? É a luz do Espírito Santo? Ou é a luz do engano? Então entende, crente. Muitos vocês vão ver pular. Muitos vocês vão ver falar em línguas. Recebe dom ou não recebe, pastor? Recebe. Não recebe, pastor? Não recebe, pastora? Recebe dom. Sabe por quê, igreja? Porque a promessa de Deus é derramada do teu Espírito sobre toda a carne. E todo aquele que pede, ele disse, recebe. Todo aquele que busca, ele disse que encontra. Todo aquele que bate, recebe. Mas tem muitos que recebem dons, aleluia, porém, ele esquece da vida de santificação. Ele não tem mais o Espírito, mas ele pode ter o dom. Porque o Senhor, ele dá os talentos e retira. Lembra disso. Se tu recebeu o dom de língua, está falando língua. Aleluia, tu recebeu o dom de pregação e está pregando. Tu recebeu o dom do louvor e está louvando. Cuidado para você não tanto elogiar apenas isso e esquecer de santificar a tua vida e começar a olhar apenas as coisas ruins, trazer para dentro de ti. Aleluia, se tornar tenebroso, porque Jesus disse que aqueles que receberam o dom, ele evangelizou. Não evangelizou? Jesus disse naquele grande dia. Eles curou, não curou também? Aleluia, fizeram milagre e maravilha, não fizeram? Tudo no nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, porque eu não vos. Então eles estavam com dom, mas não tinham o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a luz continua acesa, e tu só olha para as coisas boas, tu só busca as coisas boas. A palavra do Senhor vai nos dizer ainda no verso 36, ele diz assim, ó, se pois todo o teu corpo é luminoso, não tendo treva, parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia iluminar com seu esplendor. Olha só, igreja, isso aqui que Jesus está dizendo, tu estando aceso, vigorado na palavra, aleluia, ele disse na palavra dele, em Mateus 25, que o céu, aleluia, é semelhante às 10 virgens, 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram loucas, mas o Senhor vai nos relatar, que havia as que estavam preparadas com a lamparina acesa, ainda que dormia a lâmpada estava acesa, mas havia aquelas que dormiam só apenas quando a luz estava acesa.
acesa. E a luz que o Senhor diz, olha, para aquecer, aleluia, para que essa luz não seja treva. Elas estavam em treva sincunéstia, mas a palavra do Senhor vai dizer, quando veio o noivo, aleluia, quem estava com a lâmpada, com a palavra acesa, preparado, santificado, o esplendor do noivo foi sobre ela, iluminou toda ela. Ela já tinha luz, ela já tinha o Espírito Santo, mas a glória do noivo naquele dia resplandeceu naquele lugar, e apenas as 5 prudentes, elas estavam cheias do resplendor do Senhor, aleluia, e entrou pelas portas, e as portas fechou. Agora as que apareceu com falsa luz depois, só bateram na porta. Mas ele disse, eu não vos conheço. Então ele vai dizer mais uma vez que nós devemos vigiar, porque não sabemos nem o dia nem a hora que virá o Filho de Deus. Se tem luz acesa, se tem lamparina acesa, aleluia, tem lugar no lado do Senhor Jesus Cristo, tem lugar, aleluia, na mesa do Senhor. Se tem lamparina acesa, eis que o noivo ele virá e resplandecerá essa glória sobre ti. E ele disse, não pode ter parte alguma em treva. Aleluia, porque só passa quem seja todo resplandecido. Aleluia, a palavra do Senhor ela é fiel e gloriosa para com a minha vida e para com a tua vida. Colossenses, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer, Paulo, se já ressuscitaste com Cristo, aleluia, buscai, aleluia, do céu de onde ele está à destra do Pai, e não buscais as coisas que está na terra. Ele nos disse para mim e você, igreja, ter uma preparação. Ele disse, mortificai os vossos corpos, aleluia. Sabe como eu e você mortificamos nossos corpos, sabendo que o nosso corpo não pertence a este mundo. Não coloca coisa do mundo no teu corpo, não coloca coisa do mundo na tua vida, aleluia, porque ele diz, tu já está mortificado para este mundo. Então as coisas deste mundo não é para teu corpo, mas o teu corpo é para Deus, e Deus é para o teu corpo. Ele vai dizer, sejais eleito de Deus, aleluia, como filho amado, aleluia. Enquanto isso seja revestis, vos, aleluia. Ele disse de amor, aleluia, de longanimidade. O Senhor disse de fraternidade, aleluia. Ele vai nos dizer para mim e para ti, porque este é o vínculo da perfeição. É luz acesa, aleluia. Agora crente que diz que está aceso, mas está cheio da coisa do mundo, não sou eu que digo que ele está em treva, mas se o meu corpo tem que estar mortificado para as coisas deste mundo, certo, pastor? Então se eu pego as coisas do mundo e coloco aqui, eu posso estar glorificando a Deus? Por quê, pastor? Aleluia, ouviu, igreja? Tem que estar santificado, porque para Deus é santificado. E se eu tomo as coisas do mundo, ainda que eu pulo que fala em mistério, nós já vimos que isso é dons, a gente recebe de Deus, mas o Espírito Santo não fica. Mas em quem está santificado ele fica, ele usa, ele fala, ele usa para curar, ele usa, aleluia, para libertar, ele usa para pregoar, ele usa para adorar, ele usa como ele quer, mas ele permanece eternamente. Aleluia, por isso entendais, crente do Senhor, aleluia, Jesus Cristo ele é bom para com a minha vida e para com a tua vida, aleluias. O Senhor ele deixa claro para mim e para você no Lucas ainda, aleluia, onde nós meditamos. Ele disse, se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos, aleluias. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também, aleluia, apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagina. Então a igreja pegou? A igreja entendeu? Aleluia. O Senhor ainda diz para mim e para ti, ele vem, e eu e você não sabe a hora. Cuidado,
para não perder a tua salvação quando alguém bater na tua porta para falar da vida dos outros. Cuidado para não perder a tua salvação quando tu toma as coisas do mundo para botar em si. Cuidado para não perder a tua salvação quando tu ir direcionado pelo teu pensamento. E esquecendo que ele vem. Aleluia, ele disse: eu e você soubesse o dia e a hora que ele viesse, eu e você ia estar atento nos mínimos detalhes. Porque quem está com a lamparina acesa com o teu lombos cingido, a palavra diz que ele está vigilante. Tem crente vigilante aqui esta noite? Tem crente esperando Jesus. Tem crente preparando para a glória. Aleluias. Que assim seja em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E não deixe o ladrão minar a tua casa. O ladrão, muitas vezes você vai pensar, aleluia, que seja só Satanás. Mas às vezes nós mesmos deixamos roubar de nós por nossas vidas sem Cristo. Nós mesmos nos colocamos a perder. E não é ninguém que nos seduziu. Muitas vezes nós somos lançados pela nossa sedução do que nós queremos. E as nossas escolhas vai fazer ou que nós ganhamos a salvação, ou que nós pecamos a salvação. Então por isso que Jesus manda vigiar. Enquanto você estiver vigiando, aleluias, vigia aqui, vigia a boca, vigia os olhos, vigia o ouvido, vigia o coração, vigia teu corpo, vigia tudo que tu puder. Se tu vê que tem alguma coisa que vai te afastar e apagar a sua lâmpada, você já desce no joelho, já entra no propósito, começa a lutar contigo mesmo. Porque tem luta espiritual que é fora, tem luta espiritual que tu é por dentro. E essa é a mais perigosa, porque o crente só luta o que está fora, mas não luta com o que está por dentro de si. O ódio, a ira, aleluias, o ciúme, a inveja, a contenda, aleluia, o fuxico, são males que está dentro do homem e da mulher. E muitas vezes a gente deixa passar por despercebido e não quer lutar. E passa a vida toda caminhando com esse mal. Então vigia, crente. Acende a tua lâmpada e expulsa esse mal em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glorifique e exalta o nome do Senhor.